Durante a era de ouro de Hollywood, muitas estrelas de cinema famosas não acreditavam em Deus. Naquela época, a maioria dos americanos era religiosa. Então esses atores muitas vezes mantinham suas crenças em segredo. Alguns foram corajosos o suficiente para falar. Vamos falar sobre 40 estrelas da Era de Ouro que não seguiam religião e nunca acreditaram em Deus publicamente. Marilyn Monroe. O relacionamento de Marilyn Monroe com a religião era complexo e marcado por mudanças. Embora ela tenha sido batizada como cristã durante a infância, ela ficou cada vez mais incerta sobre os ensinamentos que conhecia. Nos seus anos adultos, depois de se casar com Arthur Miller, seu interesse mudou para o judaísmo, e ela se converteu formalmente no dia 1º de julho de 1956 sob a orientação do rabino Robert Goldberg. No entanto, sua conexão com o judaísmo era mais sobre identificação cultural do que prática espiritual profunda. Ela frequentemente se descrevia como uma agnóstica judia. Monroe certa vez comentou em uma entrevista que se sentia dividida entre a necessidade de conforto e o desejo de questionar tudo. Um sentimento que refletia seu conflito interno contínuo sobre a fé. Seus documentos pessoais e entrevistas revelam que ela guardava alguns itens religiosos como lembranças, mesmo após distanciar-se da prática organizada. Hugh Hefner. Hugh Hefner desafiou abertamente as visões religiosas tradicionais ao longo de sua vida. Conhecido principalmente como o editor e fundador da revista Playboy, ele frequentemente afirmava que não acreditava em Deus, vendo a religião organizada como um conjunto de regras restritivas, em vez de um caminho para a verdade. Hefner certa vez disse: "A religião é uma ferramenta de controle, não uma maneira de entender o universo", refletindo seu ceticismo em relação às instituições baseadas na fé. Seu estilo de vida e a cultura que ele construiu ao redor de sua revista enfatizavam o pensamento livre, a liberdade individual e o questionamento das normas sociais. Anedotas de sua vida revelam que Hefner organizava debates e encontros na Playboy Mansion, onde temas como espiritualidade, ciência e filosofia eram discutidos abertamente sem seguir visões religiosas convencionais. Sua abordagem estava baseada na crença de que a razão humana e a experiência pessoal deveriam guiar a compreensão da vida. As discussões e entrevistas em que ele participou forneceram inúmeros insights sobre como ele via a religião como secundária à criatividade humana e à investigação lógica, oferecendo uma perspectiva clara de sua postura não tradicional. Cloris Leachman. Cloris Leachman manteve uma perspectiva sobre a vida que frequentemente questionava as práticas religiosas tradicionais. Ao longo de sua longa carreira no cinema e na televisão, ela deixou claro em entrevistas que preferia confiar em suas próprias experiências a aceitar dogmas religiosos sem questionar. Leachman comentou certa vez: "Gosto de pensar por mim mesma, e não preciso de um livro de regras para me dizer como viver." Uma declaração que capturou seu espírito independente. Ela raramente participava de atividades religiosas organizadas e era conhecida por suas opiniões humorísticas sobre temas como fé e superstição. Sua abordagem era pragmática. Ela focava em experiências tangíveis e interações pessoais em vez de doutrinas espirituais abstratas. Em várias aparições públicas, Leachman discutiu como questionar e ser cética permitiu-lhe desfrutar da vida sem se prender a crenças tradicionais. A maneira direta com que expressava suas opiniões forneceu um exemplo claro de uma celebridade que adotava o pensamento crítico, usando tanto o humor quanto a experiência pessoal como guias, em vez de seguir práticas religiosas herdadas. Warren Mitchell. Warren Mitchell, mais conhecido por seu espírito afiado e papéis memoráveis no palco e na tela, expressou opiniões que refletiam um claro ceticismo em relação à religião organizada. Em entrevistas e declarações públicas, ele frequentemente comentava sobre a absurdidade que via no dogma religioso rígido. O humor de Mitchell não fazia parte apenas de sua atuação, mas também era sua maneira de abordar temas sérios, incluindo as limitações impostas por crenças tradicionais. Uma vez brincou: "Não sou fã de sermões. Prefiro obter minhas respostas da própria vida", destacando sua preferência pela experiência pessoal em vez dos costumes religiosos herdados. Seus comentários foram feitos com uma mistura de sarcasmo e insight, que ressoou com o público que também questionava normas estabelecidas. O comentário de Mitchell sobre religião estava entrelaçado com suas opiniões mais amplas sobre a sociedade, onde ele frequentemente desafiava o status quo usando uma mistura de sátira e observação direta. Sua abordagem franca forneceu perspectivas factuais claras sobre as limitações que ele percebia nas instituições religiosas, oferecendo ao público uma janela para sua crítica racional e humorística das tradições baseadas na fé. George C. Scott. George C. Scott frequentemente expressava que não seguia uma religião específica.
Ele acreditava que a vida deveria ser guiado pela razão, arte e experiência pessoal, em vez de por regras religiosas tradicionais. Scott preferia pensar por si mesmo sobre questões espirituais, confiando em evidências e observação pessoal, em vez de ensinamentos transmitidos sem questionamento. Seu foco em honestidade, justiça e independência significava que ele questionava muitas ideias há muito aceitas sobre fé. Ele sentia que a religião organizada às vezes podia restringir a maneira como as pessoas viam o mundo e que os indivíduos deveriam formar suas próprias opiniões sobre o que é verdade. A abordagem de Scott estava enraizada em uma perspectiva humanística, que buscava respostas no mundo real ao invés de textos antigos ou dogmas estabelecidos. Suas opiniões eram claras e diretas, enfatizando o pensamento crítico e a integridade pessoal como partes essenciais da vida. Essa visão clara sobre crença forneceu uma estrutura lógica para entender a vida sem a necessidade de orientação religiosa tradicional. Kenneth Tynan era conhecido por suas opiniões honestas e inteligentes sobre muitos assuntos, incluindo religião. Ele questionava a necessidade de seguir regras rígidas e antigas passadas por gerações, e acreditava que era melhor explorar novas ideias. Tynan frequentemente argumentava que as práticas religiosas tradicionais poderiam limitar a criatividade e o pensamento independente. Ele confiava no poder da observação crítica e acreditava que as pessoas deveriam formar suas próprias opiniões com base no que veem e experimentam. Seus escritos e declarações públicas deixaram claro que ele não apoiava as doutrinas rígidas da religião organizada. A perspectiva de Tynan incentivava o espírito de investigação e abertura, instigando as pessoas a pensarem por si mesmas e a desafiarem crenças antigas. Seus pontos de vista eram tanto diretos quanto lógicos, oferecendo uma mensagem clara. Usar a razão e a curiosidade é essencial ao explorar as grandes questões da vida. Stanley Kubrick tinha uma visão ponderada sobre a vida que não dependia de ideias religiosas tradicionais. Ele era muito reservado sobre suas crenças pessoais, mas claramente não seguia um Deus específico ou religião organizada. Kubrick preferia usar a arte, a observação e a exploração criativa para entender o mundo. Em seus filmes, ele frequentemente levantava grandes questões sobre a existência, a realidade e a natureza humana. Kubrick acreditava que era melhor buscar respostas através de observação cuidadosa e narrativa inovadora, em vez de seguir textos religiosos antigos. Sua abordagem estava enraizada no desejo de explorar ideias complexas de maneira racional e imaginativa. Os temas em seus filmes convidam o público a pensar profundamente e questionar o status quo, tornando seu trabalho um recurso para aqueles interessados em explorar os mistérios da vida, sem depender da fé convencional. Alejandro Jodorowsky é conhecido por seu trabalho criativo que mistura a arte com uma espiritualidade pessoal e profunda. Ao contrário daqueles que rejeitam completamente a religião, ele escolheu um caminho diferente ao desenvolver uma espiritualidade universal e única. Jodorowsky não segue nenhuma organização religiosa tradicional. Em vez disso, ele mistura ideias de várias culturas e crenças na sua própria maneira de entender a vida. Ele usa símbolos, rituais e expressão criativa para explorar os mistérios da vida, frequentemente dizendo que a arte é uma forma de alcançar as partes mais profundas do nosso ser. Seu trabalho em filmes, quadrinhos e teatro reflete sua crença de que a verdadeira compreensão vem de dentro e da disposição de questionar o que assumimos ser verdade. As ideias de Jodorowsky incentivam as pessoas a olhar para dentro de si mesmas e a combinar criatividade com questionamento reflexivo, apresentando uma visão rica e aberta da espiritualidade. Clint Eastwood falou claramente sobre suas opiniões sobre religião e crença. Ele se identifica como agnóstico, o que significa que ele não tem certeza se existe um poder superior, e ele não segue religiões organizadas. Eastwood acredita em confiar em seu próprio julgamento e experiências pessoais, em vez de rituais ou doutrinas estabelecidas. Seus filmes frequentemente exploram ideias de moralidade e a condição humana de uma forma que não depende de explicações religiosas. Ele respeita aqueles que têm fé, mas prefere viver por meio de um raciocínio prático e lógico, baseado em experiências da vida real. A abordagem de Eastwood em relação à crença é direta. Ele se concentra nas evidências do que pode ver e entender, em vez de nos ensinamentos religiosos tradicionais. Sua postura clara sobre espiritualidade continua a provocar discussões ponderadas sobre o papel da crença na vida moderna. Paul Taylor não seguia nenhuma religião organizada e acreditava que a arte e a criatividade eram mais importantes do que antigas regras religiosas. Ele costumava dizer que a dança poderia expressar sentimentos e ideias de formas que as palavras às vezes não conseguiam.
Taylor confiava na ciência e na experiência pessoal para explicar o mundo, em vez de depender em textos antigos. Ele preferia usar seu corpo e movimento como uma maneira de explorar a verdade, dizendo que a razão e a autoexpressão eram guias melhores do que o dogma tradicional. Seu trabalho em coreografia rompeu barreiras ao mostrar que a arte pode ser uma forma de entender a vida, mesmo sem acreditar em um poder superior. A abordagem de Taylor era muito prática. Ele se concentrava no potencial humano e no poder da criatividade para resolver problemas. Essa forma de pensar o ajudou a inovar no campo da dança, tornando-o uma grande influência na coreografia moderna. Sua perspectiva oferece uma visão clara de como se pode viver uma vida plena, guiada pela razão e imaginação, em vez de seguir os ensinamentos religiosos estabelecidos. Paul Mazursky. Paul Mazursky era conhecido por questionar ideias religiosas tradicionais e frequentemente expressava suas dúvidas sobre a fé organizada através de seus filmes. Ele acreditava que as histórias que contamos na tela poderiam revelar verdades sobre a vida que doutrinas religiosas rígidas poderiam não captar. Mazursky pensava que a arte deveria vir da experiência pessoal e da observação honesta, em vez de seguir regras antigas. Em seus filmes, ele explorou as emoções e os relacionamentos humanos, mostrando que a vida real é mais complicada do que qualquer conjunto de instruções religiosas. Ele argumentou que confiar na razão e na empatia era uma maneira melhor de entender o mundo do que simplesmente aceitar o que foi transmitido pela tradição. A abordagem de Mazursky era usar a câmera como uma ferramenta para descobrir a verdade, enfatizando que a percepção pessoal e a criatividade podem oferecer uma visão mais precisa da vida. Seu trabalho continua a oferecer uma visão esclarecida de como questionar ideias antigas pode levar a uma compreensão mais profunda da sociedade e da natureza humana. Mike Nichols. Mike Nichols escolheu não seguir crenças religiosas tradicionais e, em vez disso, confiou na razão humana e na criatividade para entender a vida. Ele acreditava que explorar relacionamentos e emoções humanas reais era muito mais valioso do que aderir a antigas regras religiosas. Nichols costumava dizer que as verdades da vida podiam ser encontradas em nossas experiências diárias, em vez dos rituais da fé organizada. Seu trabalho como diretor e produtor focava nas genuínas lutas e alegrias das pessoas, usando o cinema para mostrar como a natureza humana funciona no mundo real. Ele confiava mais na lógica e na empatia do que no dogma, e preferia deixar que sua arte falasse por si mesma ao discutir as grandes questões da vida. A abordagem de Nichols era prática e, claro, ele usou seus filmes para explorar temas como liberdade e amor, sem a necessidade de explicações religiosas. Este método ajudou-o a conectar-se com o público e ofereceu uma visão direta da vida que era tanto ponderada quanto realista. Paolo Villaggio. Paulo Villaggio frequentemente usava humor para questionar práticas religiosas tradicionais e as regras rígidas que as acompanham. Ele era muito crítico da religião organizada e acreditava que confiar em doutrinas antigas limitava a capacidade das pessoas de ver o mundo com clareza. Villaggio usou comédia e sátira para mostrar que a vida poderia ser melhor compreendida pensando por conta própria. Em seus filmes e escritos, ele apontou as peculiaridades e contradições nos rituais religiosos, encorajando as pessoas a usarem sua própria razão e experiência, em vez de aceitarem crenças herdadas. Ele brincou sobre as maneiras rígidas da vida religiosa, tornando ideias complexas sobre fé mais fáceis de entender. O estilo de Villaggio era direto e sem rodeios, e seus comentários estavam sempre baseados em uma visão prática da vida. Seu trabalho oferece uma visão clara de como o ceticismo em relação a crenças estabelecidas pode ser tanto entretenido quanto esclarecedor, oferecendo uma crítica informada das práticas religiosas tradicionais. François Truffaut. François Truffaut olhou para a vida sem se apoiar em ideias religiosas tradicionais e preferiu encontrar significado através da experiência pessoal e da expressão artística. Ele questionou as velhas regras religiosas e sentiu que histórias sobre a vida cotidiana poderiam falar mais claramente sobre nossa existência do que os ensinamentos da fé organizada. Truffaut acreditava que as emoções e os relacionamentos humanos eram fontes de verdade melhores do que as doutrinas antigas. Seus filmes frequentemente retratavam as verdadeiras lutas e alegrias da vida sem recorrer a explicações espirituais ou religiosas. Ele confiava no poder da arte para capturar as complexidades do comportamento e do pensamento humano, usando seus filmes para oferecer uma visão clara e realista da vida. A abordagem de Truffaut baseava-se na observação e criatividade, em vez de seguir um conjunto de instruções religiosas. Esta perspectiva informada sobre a vida é evidente nas narrativas honestas e detalhadas que ele criou, que continuam a oferecer valiosos insights sobre a condição humana. Roman Polanski. Roman Polanski manteve suas opiniões religiosas pessoais muito privadas.
Embora tenha crescido em uma cultura imersa na tradição católica, ele raramente discute questões de fé publicamente. O trabalho de Polanski, também, frequentemente explora temas sombrios e complexos da natureza humana e moralidade sem depender de ideias religiosas convencionais. Ele não segue nenhuma religião organizada e tende a focar em narrativas que refletem as lutas da vida real e dilemas éticos. Em entrevistas, ele mencionou que prefere deixar seus filmes fazerem grandes perguntas em vez de dar respostas religiosas claras. Essa abordagem o levou a criar obras que provocam reflexão sobre o certo e o errado, sem se apoiar em textos ou rituais antigos. Os filmes de Polanski servem como uma janela para sua perspectiva sobre a vida, onde a experiência humana e a responsabilidade pessoal são os principais guias, em vez do dogma religioso. Seu estilo cuidadoso e observador oferece uma visão do mundo guiada por percepção individual e expressão criativa. Larry King. Larry King esteve ativo durante muitas décadas no rádio e na televisão, cresceu em um ambiente católico, mas desenvolveu uma visão ampla e aberta sobre fé. Ele frequentemente enfatizava que a religião é uma questão pessoal e acreditava que as pessoas deveriam decidir por si mesmas no que acreditar. Em seus programas, ele convidava líderes religiosos e pensadores de muitas tradições diferentes, tratando discussões sobre espiritualidade como parte da compreensão da experiência humana. King era conhecido por dizer que a fé deve ser baseada em ouvir e aprender, em vez de apenas seguir regras antigas. Suas muitas entrevistas refletiam um respeito por diferentes pontos de vista e uma ênfase na conexão humana e na discussão racional. Ao longo de sua carreira, Larry King usou sua plataforma para compartilhar ideias que incentivavam o pensamento crítico sobre crenças tradicionais, tornando o tópico da fé acessível e relevante para um público amplo. Joan Bakewell. Joan Bakewell tem sido uma voz ponderada sobre o papel da religião na sociedade moderna. Ela expressou que valoriza mais a evidência e a razão do que simplesmente seguir costumes religiosos tradicionais. A abordagem de Bakewell à fé é marcada por questionar e explorar ideias, em vez de aceitá-las sem questionar. Em suas palestras públicas e escritos, ela destacou que velhas doutrinas às vezes não se encaixam nas formas contemporâneas de pensar. Seus debates claros e diretos sobre religião focam na necessidade de justiça e na disposição para desafiar ideias estabelecidas. Bakewell frequentemente usou sua plataforma como jornalista e apresentadora para destacar como a investigação crítica pode melhorar nossa compreensão tanto da religião quanto da cultura. Seu trabalho oferece comentários informados sobre a evolução das crenças em um mundo moderno. Woody Allen. Woody Allen é bem conhecido por suas opiniões sobre religião, que são expressas com uma mistura de humor e ceticismo. Ele frequentemente se descreveu como agnóstico, o que significa que ele não tem certeza se existe um poder superior. Allen uma vez comentou que acha difícil acreditar em um Deus porque prefere confiar na experiência humana e na lógica em vez de histórias religiosas antigas. Seus filmes e escritos estão repletos de perguntas sobre os grandes mistérios da vida, amor, morte e a busca por significado sem depender de respostas religiosas. O estilo de Allen é marcado por observações espirituosas e humor autodepreciativo, que ele usa para criticar a fé tradicional. Ao focar nos defeitos humanos e na natureza imprevisível da vida, ele apresenta uma visão do mundo que incentiva o pensamento independente e o exame crítico do que muitas vezes é dado como certo. Seu comentário oferece insights claros sobre sua abordagem pessoal à espiritualidade e à razão. George Carlin. George Carlin era um comediante famoso por sua abordagem direta e inteligente sobre religião. Em suas rotinas de stand-up, ele frequentemente brincava sobre um homem invisível no céu e apontava as contradições engraçadas nas crenças religiosas. Carlin não acreditava em seguir qualquer religião organizada e usava o humor para encorajar as pessoas a questionarem ideias que eram passadas sem prova. Ele argumentava que os seres humanos deveriam usar a observação e a razão para entender o mundo, em vez de aceitar dogmas religiosos. As rotinas de Carlin estavam repletas de frases memoráveis que desafiavam o pensamento convencional e faziam o público reconsiderar a lógica por trás de crenças antigas. Suas palavras eram diretas e factuais, focando na importância de questionar e pensar de forma independente sobre temas como fé e autoridade. A abordagem de Carlin continua sendo um exemplo claro de como o humor pode ser utilizado para discutir questões sérias sobre crença de uma maneira envolvente e informativa. Alan Scarf. Alan Scarf cresceu em uma família onde ideias religiosas tradicionais faziam parte da vida diária. À medida que ele começou a explorar o mundo do teatro, cinema e escrita, sua visão sobre fé começou a mudar.
Trabalhando em projetos criativos e lendo amplamente, ele começou a questionar ideias antigas e a buscar respostas na arte e na razão. Com o tempo, Alan se afastou de seguir estritamente esses ensinamentos iniciais. Ele descobriu que suas próprias experiências e estudo cuidadoso lhe ofereceram uma nova forma de entender a vida. Essa mudança não foi repentina, mas aconteceu gradualmente enquanto ele explorava diferentes culturas e ideias através de seu trabalho. Sua jornada criativa tornou-se um caminho onde as crenças tradicionais foram deixadas de lado em favor de uma abordagem mais pessoal e reflexiva sobre o que é real e verdadeiro. Sua história de transição mostra como a exposição a perspectivas diversas pode reformular a compreensão da fé e do mundo ao nosso redor. Paul Verhoeven. Paul Verhoeven foi criado em um ambiente onde práticas religiosas tradicionais desempenhavam um papel importante. À medida que se tornou cineasta, seu trabalho o levou a um mundo de ideias audaciosas e temas controversos. Ao fazer filmes que desafiavam o status quo, ele começou a questionar as crenças que conhecia desde criança. As histórias vívidas e personagens complexos em seus filmes o levaram a ver que a verdade pode não vir de textos antigos, mas de experiências modernas e do pensamento racional. Ao longo dos anos, Paul se afastou dos ensinamentos religiosos familiares de sua juventude. Seus filmes, que frequentemente misturam humor, drama e crítica aguçada, refletem uma mente que se tornou cética em relação às antigas doutrinas. A jornada de Verhoeven da tradição para uma abordagem mais secular e questionadora é evidente na maneira como ele usa o cinema para explorar os lados mais sombrios e complicados da natureza humana. Ian Smith. Ian Smith começou sua vida na Austrália com os ensinamentos religiosos habituais de sua comunidade. No entanto, ao começar a trabalhar em televisão e a escrever para novelas, ele descobriu que o mundo criativo incentivava o questionamento de ideias antigas. As histórias que ele ajudou a criar fizeram-no questionar as regras que sempre seguiu. Gradualmente, Ian passou de aceitar visões religiosas tradicionais para adotar uma perspectiva que valorizava a percepção pessoal e o pensamento moderno. Seu trabalho como roteirista permitiu-lhe experimentar ideias e desafiar as velhas formas de ver o mundo. Esta mudança em seu pensamento fazia parte de uma jornada mais ampla, onde ele aprendeu a confiar em evidências e experiências pessoais, em vez de apenas em crenças herdadas. A história de transição de Ian Smith mostra como experiências profissionais e criativas podem levar alguém a formar uma visão mais independente e reflexiva da vida. Terry Wogan. Terry Wogan foi criado em uma cultura onde as tradições católicas eram muito importantes. Com o tempo, no entanto, seu trabalho no rádio e televisão, juntamente com suas interações com pessoas de vários estilos de vida, levou-o a questionar alguns desses primeiros ensinamentos. Terry começou a perceber que, embora os valores de bondade e comunidade fossem importantes, os rituais e dogmas rígidos não eram a única maneira de entender a vida. Seu jeito pensativo e gentil permitiu-lhe explorar diferentes ideias, e ele eventualmente adotou uma postura mais relaxada e questionadora em relação à religião tradicional. Em entrevistas e conversas no ar, ele frequentemente refletia sobre a necessidade de ter mente aberta e a importância de aprendermos uns com os outros. A transição de Terry Wogan de um pano de fundo religioso tradicional para uma perspectiva mais questionadora e centrada no humano oferece uma visão de como as experiências de vida podem moldar e, por vezes, alterar crenças profundamente enraizadas. William B. Davis. William B. Davis foi criado em um lar onde as tradições religiosas eram comuns, mas à medida que envelhecia, ele se concentrou mais em fatos e razão. Ele raramente falava sobre seguir uma fé rigorosa, e seu trabalho mostrava um claro interesse em pensar logicamente sobre o mundo. Com o tempo, ele se afastou das ideias com as quais cresceu, optando por confiar na ciência e na observação pessoal. Essa mudança o ajudou a formar uma visão que valorizava o pensamento crítico em vez de aceitar ideias sem provas. Sua abordagem tranquila à espiritualidade deixou-o confortável em questionar crenças tradicionais, enquanto encontrava significado em evidências e na vida cotidiana. Paul Daniels. Paul Daniels foi criado com costumes religiosos familiares, mas eventualmente começou a ver o mundo de uma forma diferente. À medida que se tornou um mágico e entretenedor famoso, ele começou a questionar antigas crenças e descobriu que a magia da vida era melhor compreendida através do humor e do pensamento claro. Ele frequentemente fazia piadas sobre religião e expressava que seguir dogmas rígidos não se encaixava em sua visão de vida. Ao longo dos anos, ele escolheu usar seu talento para entreter e informar, preferindo uma abordagem prática e lúdica para entender o mundo, em vez de aderir a práticas religiosas tradicionais. Sir Ian McKellen.
Sir Ian McKellen cresceu em um ambiente onde ideias religiosas eram comuns, mas logo descobriu que seu próprio coração e mente o conduziam em uma direção diferente. Com o tempo, ele questionou os velhos ensinamentos e descobriu que sua experiência pessoal e o amor pela literatura e pela arte eram mais significativo do que rituais estritos. Ele passou a acreditar que a verdadeira sabedoria vem de questionar e entender, em vez de apenas aceitar ideias herdadas. Essa mudança de perspectiva tem sido uma parte constante de sua vida, enquanto continua a falar claramente sobre valorizar a razão e a percepção pessoal quando se trata de fé. Bruce Lee, nascido em 1940, afirmou claramente que não tinha afiliação religiosa. Quando perguntado sobre suas crenças, ele disse: "Nenhuma, de forma alguma." E acrescentou: "Para ser perfeitamente franco, eu realmente não acredito em Deus." Crescendo, ele foi exposto a diferentes ideias, mas escolheu confiar em sua própria disciplina, treinamento de artes marciais e filosofia pessoal, em vez de seguir uma religião definida. Seu foco estava na autoaperfeiçoamento e na compreensão do mundo por meio da força física e mental. Essa perspectiva forte e independente orientou suas ações tanto dentro quanto fora da arena das artes marciais. Patrick Stewart foi criado com ideias religiosas tradicionais, mas gradualmente passou a confiar em seu próprio raciocínio e experiência. Com o tempo, ele se afastou de práticas religiosas rigorosas e começou a ver a vida como algo a ser compreendido através da bondade humana e do pensamento racional. Ele acredita que, embora muitos encontrem conforto em antigas crenças, também é importante olhar para o mundo com novos olhos e questionar o que é ensinado. Sua jornada mostra uma transição constante de seguir um caminho definido para escolher um estilo de vida baseado em consideração criteriosa e empatia. Peter Fonda cresceu em uma época em que os valores tradicionais eram a norma, mas ao atingir a idade adulta, ele começou a questionar essas ideias estabelecidas. Ele adotou uma abordagem mais aberta e contracultural, preferindo viver pela liberdade pessoal e pensamento individual. Ao longo dos anos, Fonda desafiou as antigas formas de pensar sobre religião, optando por explorar a vida nos seus próprios termos. Sua transição foi marcada por uma mudança em direção ao ceticismo em relação às regras convencionais, à medida que valorizava a expressão criativa e a autodeterminação mais do que aceitar tradições sem questioná-las. John McEnroe Rick, conhecido por seu estilo direto, raramente falava sobre crenças religiosas profundas. Em sua carreira como personalidade de televisão, ele ficou conhecido por sua atitude franca e às vezes irreverente em relação a ideias tradicionais, incluindo as sobre religião. Com o tempo, ele pareceu se afastar de seguir qualquer caminho religioso específico, concentrando-se em questões práticas e experiências da vida real. Sua maneira de falar sobre a vida sugeria que ele valorizava uma abordagem direta aos rituais e tradições da fé organizada, oferecendo uma perspectiva baseada no senso comum e na experiência pessoal. John Davidson foi criado com valores religiosos que muitas pessoas em sua comunidade seguiam. No entanto, à medida que construiu sua carreira como cantor, ator e apresentador de game shows, ele direcionou seu foco mais para a empolgação do palco e do mundo do entretenimento. Essa mudança o levou a adotar uma visão mais secular, confiando na experiência pessoal e no pensamento racional em vez de práticas religiosas rigorosas. A jornada de Davidson mostra uma mudança de uma educação tradicional para um estilo de vida onde a expressão artística e ideias modernas têm prioridade sobre a fé convencional. Sylvester McCoy experimentou uma mudança gradual na forma como pensava sobre religião à medida que envelhecia e seguia uma carreira na atuação. Inicialmente criado com tradições religiosas comuns, McCoy mais tarde começou a explorar ideias além dos limites da fé organizada. Seu trabalho, especialmente em papéis que exigiam um profundo senso de mistério e transformação, o incentivou a questionar crenças antigas e buscar respostas na experiência pessoal e na criatividade. Ao longo do tempo, ele se afastou de seguir estritamente as práticas religiosas de sua formação, optando por confiar em uma abordagem mais individual e reflexiva para entender a vida. A transição de McCoy é marcada por sua disposição em considerar pontos de vista alternativos e usar sua arte como meio de explorar o desconhecido. Bernardo Bertolucci cresceu em um país com fortes tradições católicas, mas ao explorar o mundo do cinema, começou a questionar esses ensinamentos iniciais. Ao fazer filmes que exploravam as complexidades da natureza humana e da sociedade, ele desenvolveu uma visão mais secular e filosófica da vida. O trabalho de Bertolucci refletiu sua jornada de aceitar dogmas religiosos para abraçar ideias baseadas na razão e na experiência pessoal.
Sua transição envolveu afastar-se de crenças tradicionais e usar sua arte para expressar uma visão profunda e ponderada do mundo que desafiava antigas convenções. Peter Greenaway. Peter Greenaway, nascido em 1942, cresceu rodeado por ideias tradicionais, mas mais tarde escolheu como um caminho que focava na arte e na lógica, em vez de regras religiosas herdadas. À medida que mergulhava no mundo do cinema e da criatividade, Greenaway começou a ver que crenças estruturadas poderiam às vezes limitar a maneira como as pessoas entendiam o mundo. Ele começou a questionar as antigas doutrinas e usou seu trabalho para explorar ideias complexas sobre a vida, a beleza e a natureza humana. Seus filmes estão repletos de detalhes intrincados e imagens simbólicas que desafiam os espectadores a pensar criticamente, não apenas sobre a arte, mas também sobre a fé tradicional. Com o tempo, sua perspectiva mudou de aceitar ensinamentos religiosos sem questionar para usar a razão e a percepção pessoal como guias. Essa mudança se reflete no estilo único de seus filmes, que convidam o público a olhar além do óbvio e considerar significados mais profundos. Eric Idle. Eric Idle ficou conhecido por seu humor espirituoso e observações inteligentes, especialmente sobre religião. Crescendo na Grã-Bretanha, ele foi exposto a ideias religiosas comuns, mas ao se tornar parte do mundo da comédia com Monty Python, ele começou a ver essas crenças de uma nova maneira. Idle frequentemente expressou que não segue a religião tradicional e usa o humor para apontar as inconsistências nos dogmas antigos. Seus piadas e esquetes frequentemente zombam da ideia de uma divindade toda-poderosa, e ele foi citado dizendo que não vê nenhuma razão para seguir práticas que parecem ultrapassadas. Ao longo dos anos, sua perspectiva mudou de simplesmente aceitar as normas para questioná-las abertamente no palco e em seus escritos. David Cronenberg. David Cronenberg sempre foi fascinado pelas partes mais sombrias e complexas da natureza humana. Crescendo com as ideias religiosas familiares de sua época, ele gradualmente começou a questionar esses ensinamentos enquanto explorava temas do corpo, mente e transformação em seus filmes. Cronenberg se afastou da fé tradicional e focou em usar a ciência, psicologia e arte para entender a vida. Seus filmes frequentemente exploram o que acontece quando o corpo e a mente humanos mudam de maneiras inesperadas, refletindo sua crença de que a realidade é melhor compreendida por meio de uma combinação de razão e imaginação. Com o tempo, sua jornada pessoal o levou a adotar uma abordagem mais secular e investigativa para a vida.